Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu mandei aí um videozinho falando sobre Tiradentes, sobre depois também a descoberta do Brasil, justamente isso que nós estamos estudando, né? Sobre as expedições cabralinas, enfim, já estudamos, né? Para falar a verdade. Hoje nós ficamos de corrigir a página 40 e a página 41, ok? Vamos lá? Número 5 aqui da página 40. Nós corrigimos a A e B do número 4, né? Bom, por acreditar na esfericidade do planeta, hipótese muito questionada pelos estudiosos da época, Colombo afirmava que a navegação em direção ao Ocidente poderia assegurar naturalmente o acesso às regiões do Oriente. Explique de que maneira a mentalidade da época desencorajava as navegações oceânicas. Lembra daquele texto que está aqui até na página 38? Fala justamente sobre isso, né? Era uma aventura realmente, por mais que eles tivessem um pouco de ciência, um pouco de noção e tudo mais, muitos não conseguiam voltar, então as pessoas criavam seres mitológicos na imaginação, monstros, diziam que realmente as pessoas iam e não voltavam, então que era muito perigoso, né? Então realmente existiam muitos naufrágios, então eu acho que é por aí, tá? Vocês podem colocar que desencorajava pelo medo dessa pessoa não voltar, criavam monstros mitológicos na imaginação e não tinha tanto conhecimento, né, como se tem hoje, tá? Inclusive achavam que realmente o mundo era plano e chegava um determinado momento você caía, né, no abismo, enfim. A número 6. Insatisfeita com os critérios estabelecidos pela búdula Intercoetera do Papa Alexandre VI, Portugal pressionou a Espanha a celebrar o Tratado de Tordesilhas, assegurando a posse das terras a serem descobertas no Atlântico. Avalie de que maneira o novo acordo entre os reinos ibéricos contemplava os interesses da monarquia portuguesa. Esse Tratado de Tordesilhas era melhor para Portugal do que o tratado que o Papa tinha feito, tá? Portugal ganhava uma faixa de terra muito maior, ok? Bom, ganhava faixa de terra maior e para o Atlântico, tudo que, né, voltado para o Atlântico, tudo que Portugal queria, ok? Depois tem um texto no número 7. Leia o texto a seguir. Em 9 de março de 1500, o militar navegador Pedro Álvares Cabral partiu do porto de Lisboa, comandando a maior esquadra já organizada pela sociedade europeia. Estava de regresso Vasco da Gama, mas, como diziam Dom Manuel de Reis Católicos da Espanha, da seda, da especiaria e pedraria não trouxeram logo tanta como puderam, por não levarem para isso tanta mercadoria como convinha. Era necessário, pois, estabelecer larga e solidamente as bases do comércio. Por isso se organizou em 1500 a mais poderosa armada que jamais partira para longes terras, a de Pedro Álvares Cabral. Largou ela a 9 de março, compunha-se de 13 navios, passaram 22 pelas ilhas de Cabo Verde e um mês depois avistaram a terra. A 24, encontraram um bom porto. Cabral mandou rezar uma missa no domingo 26, erigir, dia 1º de maio, uma grande cruz de madeira, expedido um navio para Portugal com as notícias de que se passara. Zarpou a frota em direção à Índia. Nas duas narrativas da viagem que possuímos, escritas por pessoas que seguiam nela, não se fala desse contato com o Brasil como de uma coisa muito imprevista. Lá na armada, Duarte Pacheco, a quem 2 anos antes Dom Manuel mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar oceânico, onde é achada e navegada
uma tão grande terra firme com muitas grandes ilhas, como escreve ele próprio. O continente americano era já conhecido dos portugueses, não só antes de Cabral, mas até antes de Colombo. Porém, por medo da concorrência estrangeira, guardava-se segredo rigorosíssimo sobre grande parte do que se fazia. Quem escreveu esse texto foi Antônio Sérgio, Breve Interpretação da História de Portugal. Tá aí na página 40, tá, gente? Bom, letra A. Avalie a Constituição e os objetivos oficiais da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. O grande objetivo era, sim, vir reconhecer a terra que depois vai ser conhecida como Brasil, tá? E a partir daqui continuar pelo caminho que eles já queriam mesmo, do Brasil para as Índias, tá ok? Bom, letra B. A importância e o segredo mantido em torno da expedição de Duarte Pacheco seriam necessários? Apresente um argumento que justifique o seu posicionamento. Seriam necessários porque o grande medo de Portugal, já que eles não queriam colonizar essa terra logo, né, o Brasil logo, seria necessário porque impediria, sim, novas invasões estrangeiras, enfim, tá? Mas aí, cada um, aqui é uma resposta pessoal, cada um pode pensar de uma maneira diferente. Número 8. O pioneirismo das monarquias portuguesa e espanhola no processo expansionista marítimo europeu possibilitou a afirmação das primeiras grandes potências no mundo moderno. Letra A. Explique o que motivou outras monarquias europeias a empreender o processo expansionismo marítimo. Gente, é só lembrar da grande crise, né, que eles estavam passando lá, desde o século XIII, século XIV, também, século XV, nós vamos ter também essa crise. Claro que como a Europa é um continente, em vários lugares, em determinados tempos diferentes, tá? Mas a crise financeira, a necessidade de encontrar ouro, metais preciosos pela falta do metal na Europa, fome em algumas localidades, fizeram outras monarquias, né, outros países a tentar ir para a expansão marítima também, tá? O objetivo era mercado consumidor, era terra, era colonizar, tinha questão religiosa também, né, de transformar novos povos em povos cristãos, tá? Bom, letra B. Caracteriza a importância de outras monarquias europeias nesse processo. Foi importante porque, principalmente para o Brasil, tá? A França vinha muito aqui nesse período pré-colonial, de 1500 a 1530, Portugal não sentia necessidade de colonizar o Brasil logo de cara, tá? E aí, o que aconteceu? Como eles não tinham essa necessidade de colonizar logo de cara, já que as especiarias portuguesas, as especiarias das Índias Orientais eram muito vantajosas, os franceses vinham aqui, os ingleses, e retiravam para o Brasil, tá? E aí o que acontece? Portugal foi obrigado a colonizar o Brasil com medo de que esse país, né, essa nova colônia que era o Brasil, acabasse se perdendo, né, e sendo conquistada por outros povos, tá? Então, a expansão marítima de outros países foi importante, sim. Primeiro, para fazer com que Portugal e Espanha tivessem mais vontade, né, de conquistar e de colonizar. E para o Brasil foi muito importante, porque graças a isso que Portugal começou a colonizar o Brasil de fato, com as capitanias hereditárias, enfim, né? Nós vamos ver tudo isso, tá, gente? Bom, número 9. O processo expansionista marítimo europeu, considerado como o primeiro momento de globalização da história, provocou importantes impactos sobre diferentes povos e continentes que esse processo se relacionaram. Apresente 2 desdobramentos do processo expansionista marítimo para os povos do continente europeu
e para os povos dos continentes americano, africano e asiático. Bom, para o continente europeu apresentou uma grande possibilidade de mercado consumidor, de ter novas terras, metais preciosos, né? Expandir o comércio de uma certa forma. Agora, para os continentes africano, americano e asiático, esses continentes sofreram com a exploração, né? Sofreram com a exploração da terra e da mão de obra, no caso do continente africano, né? Enfim, meus queridos, na página 41, eu acho que eu vou tirar foto, que fica mais fácil, porque a correção é feita em colunas, o exercício. Então, vocês podem acabar se perdendo, tá? Eu vou tirar foto e colocar lá na nossa sala de aula. Um grande beijo, meus queridos. Evitem sair de casa, tá bom? Tô com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só perguntar lá, tá?